Está entrando no ar o programa T-Move, temas emergentes em movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move em sua 4ª temporada. Este programa é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, a CTE, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com as rádios da Universidade 800 AM e 107.9 FM. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa. Na técnica, conto com Jonathan Ferreira e José Luiz Mota Pinto. Bom, hoje o nosso assunto é mais do que importante no contexto atual. Falaremos sobre saúde mental, assunto que necessita ser falado para que preconceitos sejam rompidos. Precisamos acolher e tratar, não estigmatizar. Saúde mental abrange o bem-estar mental, físico e social, indo muito além da simples ausência de doença. Ela afeta todo o meio em que o indivíduo está inserido. Essa definição é apresentada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e é adotada pelo Ministério da Saúde. Só alguns dados. No Brasil, estima-se que pessoas entre 18 e 34 anos, portanto, pessoas jovens, apresentam dificuldade significativa para lidar com a rotina, manter relações sociais e exercer controle emocional, acarretando sofrimento emocional e adoecimento, afetando os estudos e as atividades laborais e sociais. Além disso, mais de 40% desse grupo sofre com sintomas debilitantes, como impulsividade, pensamentos obsessivos e sensação de desconexão com a realidade. Ainda 56 milhões de brasileiros, o equivalente a 26,8% da população, convivem com algum grau de transtorno de ansiedade. 5,8% sofrem depressão, segundo a OMS, sendo o país com maior prevalência de depressão na América Latina. Segundo o G1, a depressão também tem sido associada a um aumento significativo nos afastamentos do trabalho, com mais de 470 mil casos registrados em 2024. Isso só para falar de 2 tipos de adoecimento mental, a ansiedade e depressão. Nós falaremos de outros adoecimentos com a psiquiatra Martelena Oliveira Noal, que é médica psiquiatra, especialista em humanização na atenção e gestão do SUS, mestre em psicologia da saúde, coordenadora do programa de extensão Espaço Nise da Silveira e AFAB UFSM, coordenadora do projeto de extensão Promoção da Vida e Prevenção do Suicídio, supervisora do projeto Comunidade de Fala Brasil, Núcleo de Santa Maria. Marta, seja muito, muito bem-vinda ao T-Move. Olá, muito obrigada. Bom,
Marta Helena, nós temos uma pergunta que ela dá título ao nosso programa e ninguém escapa, nos 100 e poucos programas. Então, Marta, o que te move? Olha, que pergunta que move a gente a pensar, hein? A vida. A vida me move como um todo. A vida com todas as suas possibilidades, assim. O trabalho me move muito, né? Eu estou aqui hoje, tu me chamaste em função do meu trabalho e o trabalho me move muito ao longo de décadas. Mas a cultura também me move muito, a música me move demais, a natureza, as flores, as plantas, os afetos, isso é o que mais me move. Muito bom. E quem é a Marta Helena? Essa que não está no Lattes, que não está na profissão. Acho que tem muito a ver com o que eu te cito antes, né, do que me move. A Marta é uma pessoa extremamente simples, que valoriza as coisas da vida, né, que gosta muito de estar em contato com a natureza, com as pessoas que ela tem como afetos. Né? A Marta é a mãe da Camille, isso nos últimos anos me define muito, desde que minha filha nasceu. A Marta é uma apaixonada pelo que faz. Eu gosto muito de trabalhar na minha área, na saúde mental. É algo que me apaixonou lá na faculdade e desde então eu carrego, né, essa paixão assim com brilho ainda, depois de 30 e poucos anos de atividade. A Marta cuida de plantas. Enfim, essa pergunta é interessante porque uma ocasião, ouvi uma frase que diz assim: minha vida não cabe no Lattes. E eu achei muito bonito, assim, eu sou uma pessoa descuidada com Lattes. Quando vê, está sempre desatualizado o meu Lattes, porque não fico muito atenta a isso, sabe, aos títulos. Eu sou mais atenta às ações do que a ficar mostrando as ações. Enfim, acho que é isso. Eu compartilho de muitas questões contigo, inclusive o nome da filha, só que a minha é Camila. Olha só! E também adoro planta, passo cuidando e conversando com as minhas plantinhas, né? E o meu marido disse assim, só me avisa quando elas começarem a responder. Então, eu não converso com as minhas, mas eu tenho muito prazer de plantar, de cuidar, de ver brotar. Sabe, mais do que comprar uma flor já bonita de uma floricultura, é poder ver aquele caule assim saindo, leva mês para poder abrir um botão, enfim, eu tenho essa paciência, assim, eu sou uma pessoa muito pacienciosa, dá para dizer também. Marta, estima-se que no Brasil 6 milhões de pessoas, olha só, 6 milhões é muita gente, ou seja, 4% da população sofrem com a bipolaridade. O que é a bipolaridade? Ela é uma doença? O que ela é? A bipolaridade está classificada entre os transtornos de humor. Tu falavas antes em depressão, então é da mesma categoria. Não é? As depressões estão dentro do espectro dos transtornos de humor, assim como a bipolaridade. Ela é uma doença, sim, que atinge qualquer pessoa. Não é? Tem um componente genético importante, mas qualquer pessoa pode receber esse diagnóstico. E ela é diagnosticada quando as pessoas têm oscilações de humor muito intensas. Todos nós, tem uma frase também muito legal, muito antiga, que dizia assim: todos nós temos nossos altos e baixos. Mas isso era uma frase de uma associação de pessoas com bipolaridade. Todos nós temos nossos altos e baixos, mas os nossos são mais altos e mais baixos, dizia essa frase no slogan dessa associação. Então, são oscilações significativas que chegam a trazer prejuízo para a vida da pessoa. E oscilações para depressão, para tristeza profunda,
persistente, duradoura, não é algo que acontece eventualmente ou que acontece relacionado a algum evento triste na vida da pessoa. Não, ela acontece independentemente de ter acontecido algum problema na vida, e também oscilações para euforia, né? Seja uma euforia intensa, inadequada, seja uma hipomania, que a gente chama como uma euforia um pouco mais leve, mas que dá uma energia excessiva para a pessoa, que ela acaba se desgastando sem perceber, né? O cérebro não para, sempre pensando rápido, articulando rápido, às vezes se envolvendo em situações de risco por falta de um juízo crítico de que aquilo não é adequado, enfim. Trabalhando demais, correndo demais, né, dirigindo de forma imprudente, se envolvendo com situações de risco de forma imprudente, em relacionamentos, tanto com substâncias, com pessoas, com compras, com sexualidade de uma forma um tanto descuidada, enfim. E tem o espectro da irritabilidade também, que em geral as pessoas não falam, né? Essas oscilações não são só para tristeza e para euforia. Muitas vezes elas cursam também com uma impulsividade, uma irritabilidade descontrolada, que acaba muitas vezes não sendo identificada. E a fase da euforia, da mania, às vezes a pessoa ou é vista como uma pessoa feliz, uma pessoa descontraída, mas não é bem isso, né? Não, não é bem isso, porque também a fase da mania, quando a gente fala em mania, é uma euforia extrema. E hipomania é uma mania, uma euforia mais leve. A fase da mania é muito exaustiva. A pessoa não para, ela não consegue dormir, o pensamento é muito veloz, mais veloz do que a capacidade de articular a fala. Então, é muito desgastante também. Só que a pessoa não consegue entender que aquilo ali é um sinal de um adoecimento para buscar uma ajuda, porque tem um bem-estar. Né? Ela está criativa, ela está produtiva, ela quer fazer 1000 coisas, ela tem uma ideia mirabolante de um projeto maravilhoso. Só que é difícil executar ideias, mesmo que boas ideias, se a gente está acelerado demais, né? E a gente está pulando de uma coisa para outra, não tem foco, tem uma distratibilidade muito grande. Então pode ser um projeto muito interessante, mas se eu não tiver determinação, persistência, foco, articulação, né? São funções executivas que a gente precisa ter para chegar a um produto, seja passar um dia, lavar uma roupa e organizar uma casa, seja fazer um grande projeto institucional que funcione, enfim, né? Seja para pequenas ações ou grandes ações, a gente tem que ter um planejamento, um método, uma paz interior, né, para poder desenvolver. E no caso da pessoa que está em mania, ela não consegue parar. Então pode ser muito atraente, muito interessante a princípio, né, ouvindo falar, lendo na literatura, mas é muito extenuante para quem vive isso. E muitas vezes beira a desconexão com a realidade. Se isso vai se tomando uma proporção, sem uma busca de um auxílio técnico, né, a pessoa pode, inclusive, se desconectar da realidade e ter pensamentos delirantes. Nossa, eu ouvi falar que a pessoa se sente assim como um super-herói, que Sim, pode pode ser. que criar, e que o salvador dali era que ele provavelmente fosse um bipolar. É difícil de a gente dizer, né, retrospectivamente. As pessoas que têm a bipolaridade, elas têm uma proporção maior de genialidade. Nem toda pessoa com bipolaridade vai ter essa genialidade, mas muitas pessoas com genialidade, se tu fores revisar a história, né, da vida delas, levanta algumas suspeitas de que havia um nível de energia maior, né? Por exemplo, Van Gogh já tem a literatura mais classicamente, inclusive o Dia Mundial da Bipolaridade é o dia do aniversário do Van Gogh. Então já tem mais material assim.
E, de qualquer forma, é muito... Eu acho um tanto indelicado a gente ficar diagnosticando as pessoas que a gente não conheceu, não é? Só pelo histórico. E aquelas pessoas que a gente conhece, a gente não pode sair a diagnosticar porque é uma Sim. questão de ética, né? De Sim. sigilo e tal. E aquelas que já faleceram. Mas, enfim, tem vários livros de bipolares famosos que se fala sobre isso. Muitos políticos, muitos atores, muitas pessoas célebres na arte, na cultura, na política, que são ditas como bipolares, né? Algumas mesmo se apresentam assim, há pessoas que já que comunicaram seus diagnósticos, e aí é uma forma mais respeitosa de a gente falar. Mas, bem, se a gente não tivesse o Salvador Dalí, se não tivesse o Van Gogh, se não tivesse a Rita Lee, a vida se moveria menos, né? Seria Com mais certeza. chata. Com certeza. Então, assim, às custas de grandes sofrimentos, porque a gente não pode também romantizar, né? Quantas das pessoas com bipolaridade acabaram sucumbindo no meio do caminho. E se a gente olha retrospectivamente, assim, se elas tivessem tido acesso a um tratamento adequado como existe hoje, elas não teriam se matado, elas não teriam tido grandes depressões, né? Sem falar aqui em diagnósticos, mas, por exemplo, pensando Virginia Woolf, Mayakovsky, Van Gogh, pessoas que se mataram, né? Eu não estou falando dos diagnósticos deles, mas se mataram em momentos de grande dor, de grande desespero, desesperança e angústia, e às vezes até crises psicóticas. Se elas tivessem recebido ajuda, e se tivesse ajuda, se existisse na época que elas adoeceram, que muitas delas sucumbiram antes, numa era pré-tratamento dos transtornos de humor, dos transtornos de esquizofrenia, de ansiedade, enfim. Então fica uma dó, né, que a ciência acabou surgindo depois de grandes personalidades mundiais que a gente carrega, né, atemporalmente na nossa história. E, por outro lado, assim, se elas tivessem sido tratadas adequadamente, Van Gogh teria produzido tantos quadros em tão pouco tempo? Provavelmente não. Essa é uma questão ética muito delicada, né? Claro que Mas a gente ele não vai teria deixar... sofrido menos. Ele teria sofrido menos, né? Então, hoje em dia há um questionamento, né? As próprias pessoas que consultam, elas se questionam muitas vezes, mas eu quero parar, eu quero voltar a sentir aquele turbilhão de ideias, de volições, né? De energias, e há pessoas que param o tratamento para sentir isso. Só que não há um freio racional. Eu quero ir até aqui, né? Não é algo que possa se ter esse controle, assim, eu vou abandonar o tratamento e vou fazer um surtinho. Isso não vai me causar estrago. Não, depois que tu entra num circuito de adoecimento, não tem muito como voltar, assim, eu quero ficar só aqui, eu quero ficar só animada e colorida, né? Eu não quero tomar nenhuma atitude inadequada que venha me prejudicar depois. Não tem muito esse controle, então esse é o grande risco. E quando a pessoa está na fase da mania, que sobe, depois vem a fase da depressão. Então, depois ou antes ou no meio, esse é o outro fator que não se tem controle, assim, eu posso suspender meu tratamento porque eu estou cansada de ser normal, eu quero ser um pouco doido, quero ser mais como eu era antes, enfim, e não se sabe se isso vai gerar uma próxima crise de instabilidade para cima ou para baixo. É claro que o que se deseja é ficar turbinado, a milhão, com boas ideias, com ideias velozes, com energia sexual, energia para o trabalho, energia para a criatividade, para pintar, desenhar, cantar, compor, enfim. Mas tu não sabe o que vai vir. Pode vir uma depressão.
ao invés de vir um episódio de euforia, entende? E quando eu falo antes, depois, no meio, é porque às vezes acontece inclusive episódios mistos, que são tudo ao mesmo tempo agora. É a angústia da depressão e a aceleração da euforia no mesmo corpo. Isso dá uma pane, né? Porque a pessoa tem pensamentos muito nihilistas, muito autodestrutivos, muito desesperados e tem a energia para executá-los. Nossa. Então, um episódio misto é algo muito sofrido, assim, muito desesperador. Então, é como cocaína na veia, né? Assim, Nossa. deve ser legal, né? Os primeiros minutos deve ser legal, mas depois, Sim. assim, né? Sim, os efeitos Não que dá pra isso, gente né? negar que quem usa substâncias psicoativas está indo buscar o prazer, ok, a abertura da mente, enxergar o mundo sob outras perspectivas. Só que depois dá ruim, né? O efeito vem. É. E assim, ó, é genético, né? Então a pessoa nasce com essa predisposição a essa doença, esse transtorno. É Ela, multifatorial, né? Tem um componente genético importante que tem a ver com bioquímica, né? Com neuroquímica, mas nem todo mundo que nasce com essa vulnerabilidade, digamos, um filho de alguém que tenha bipolaridade, não vai precisar necessariamente ficar assustado que vai desenvolver bipolaridade. Pode acontecer, se a pessoa tem uma tendência maior, não é? Estatisticamente maior de desenvolver, mas não necessariamente. Então, tem um componente genético, sim, mas tem questões do desenvolvimento, da personalidade, do meio ambiente onde ela vive, do tipo de relações que ela vai estabelecer, não é? Se são relações abusivas, violentas, isso pode aumentar, isso aumenta o risco, não é? Crianças negligenciadas, crianças que vivem em situações de violência, adolescentes que vivem isso, têm mais risco, se já tem uma genética, de desenvolver patologias psiquiátricas, digamos assim, não só a bipolaridade. Né? A negligência e as violências ativas nas fases de desenvolvimento aumentam o risco de adoecimento psiquiátrico na fase adulta, seja para ansiedade, seja para esquizofrenia, seja para bipolaridade, para outras questões, né? Transtornos alimentares, enfim. e a pessoa, ela consegue se perceber sozinha, que não, que tem o transtorno? Como é que é feito? É só com ela pode ver que não está bem, suspeitar e ir procurar. As pessoas procuram bastante. Como é que é essa questão? Esse é o ideal, né? Que as pessoas tenham um nível suficiente de autoconhecimento que elas possam identificar que alguma coisa não está fluindo bem, que está diferente do que era em si, e que possam buscar ajuda. Não necessariamente ajuda psiquiátrica de saída, né? Mas poder conversar com alguém de confiança, poder compartilhar, ver se aquilo que está acontecendo com ela é algo relevante ou é só um momento, enfim, né? Eu sempre falo que são camadas do buscar ajuda, porque nem a gente daria conta de que todas as pessoas que suspeitam que não estão bem venham a buscar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, né? O mundo não daria conta disso. E também para a gente ter o cuidado de não medicalizar a vida, não é? Às vezes tem angústias que a gente vai ter que amargar um pouquinho, vai ter que administrar, vai ter que lidar, né? Tolerar algumas frustrações, enfim. Mas se está muito diferente, né? Eu estou me percebendo assim, estranha, diferente, não estou fluindo legal. O buscar ajuda seria muito sábio. Buscar uma avaliação. Agora, o ideal é difícil de acontecer, ele é mais distante do real, porque as pessoas vão se acostumando. Eu sou míope e
E eu custei um tempinho para saber que eu era míope. E como assim, né? Isso. E tem até filme sobre isso, né? Que mostra, enfim, que como a gente tem dificuldade de perceber as nossas miopias, entre aspas, assim, as nossas disfuncionalidades. Quando eu comecei a ter os sintomas de miopia, eu achava que o slide estava desfocado, eu ficava reclamando dentro da minha cabeça assim, mas por que não botou foco nesse slide? Né? Eu estava na faculdade nessa época, por que passa tão rápido esses slides? Não estou conseguindo ler até o fim. E eu não me percebia que era o meu olho que não estava com a velocidade que ele tinha antes, com a acuidade visual que ele tinha até então. Então, te trazendo um exemplo muito simples, eu posso dizer que, né, não culpar tanto as pessoas assim. O humano é assim, a gente tem a tendência a negar, a racionalizar, a ir tocando, né? A vida é tão rápida, tão veloz, a gente vai fazendo, cumprindo tarefas e horários e protocolos, e às vezes a gente não para se olhar e ver assim, não, mas tá estranho. E às vezes por falta desse autocuidado ou até de uma educação para o interior, nós estamos vivendo uma vida que nos joga, nos convida a todo tempo para o espetáculo, né? Para o exterior, para a imagem, para a aparência. Então, difícil as pessoas que não estão acostumadas a esse letramento, digamos assim, de olhar para si mesmas, admitirem isso. E essa questão também universal de uma ferida narcísica, né? Assim, de um narcisismo. Pô, eu doente, eu com bipolaridade, eu com esquizofrenia, eu com ansiedade, eu com toque, eu com pânico. Não, isso é só o outro. né? Bebi ontem, né? Não fiquei bem. Eu sempre vai justificando, é porque está acontecendo alguma coisa, é porque no trabalho eu estou estressado, é porque eu não dormi bem, é porque, né? Sempre tem uma justificativa e às vezes não é isso, né? Às vezes está tudo embolando, assim, não está dormindo bem porque já está com problema de saúde, não está indo legal no trabalho porque não está conseguindo render, enfim, né? O que vem antes? Pode, claro, que um estresse profissional, que estresses da vida podem trazer um sofrimento psíquico, óbvio, mas às vezes também a pessoa está doente e aí ela começa a brigar no trabalho, brigar no casamento, brigar com os filhos, quando eu falava da irritabilidade, não é? Então, e aí tudo fica muito ruim e a pessoa não se dá conta que ela não está, né, naquele momento. Nem estou falando de bipolaridade necessariamente, mas que ela não está legal naquele momento, que ela está descontando numa irritabilidade algo que não está indo bem. Também a importância de quem convive, né, notar, conversar. Por isso eu acredito, né, na importância das relações, né, do perceber o outro, do conversar, de ter abertura para conversar. Sem dúvida, confiança. Uhum. E como é que surgiu a AFAB, Associação de Familiares, Amigos e Bipolares? Olha, Maria Aparecida, essa é uma história bonita. Eu havia entrado para a universidade fazia muito pouco tempo, mas tinha muito gosto, assim, como disse antes, muito apaixonamento pela área da saúde mental, da psiquiatria, da humanização na psiquiatria. Isso me atravessou já desde o início, né, desde o primeiro semestre da faculdade, ou talvez até antes. E então eu recém começava na minha trajetória profissional e eu atendia alguém que me fez um questionamento muito impactante. Eu não soube responder a essa pessoa. Não é? O Sérgio Walter, ele era alguém que eu tinha uma relação profissional, né, de médico-paciente, e ele me questionou por que não havia uma associação para cuidar da doença que ele tinha. E eu sempre que falo disso, eu lembro que eu estou falando o nome dele e o diagnóstico dele porque ele falava e ele queria ser sempre lembrado.
Ele dizia, eu não tive filhos, eu quero ser lembrado de outra forma, né? Eu quero levar o meu nome de uma outra forma que não seja por descendência. Então eu me sinto sempre muito à vontade de poder lembrar, né? De falar. E então essa pergunta disparadora, não é? No meu segundo ano de Universidade Federal de Santa Maria, eu disse a ele, eu não sei por que não tem uma associação para cuidar da tua, né, para defender os direitos em relação a esse transtorno que tu carregas, mas a gente pode criar. Foi isso que eu disse a ele em 1996. E aí eu fui estudar sobre associações em saúde mental. Havia muito poucas no Brasil. Havia a HFAP em Porto Alegre que nos auxiliou gentilmente cedendo os estatutos, aí a gente adaptou aqui, enfim, em 97, em maio de 97, a gente criou a Associação de Familiares, Amigos e Pessoas com Bipolaridade, para poder defender os direitos dele e de tantas pessoas, né? Sim. E esse foi o início de um grande projeto, que hoje se chama Programa de Extensão, que está aí há 28 anos, né, que me move há 28 anos dentro da universidade. Assim, claro que a gente não ficou só na FAB, né, mas a partir dessa iniciativa vieram inúmeras outras perspectivas de projetos e de ações na linha da defesa dos direitos, no empoderamento das pessoas, né? Eu cuido muito quando falo em diagnóstico, né? Assim, ok, eu tenho diagnóstico de miopia, mas eu não sou uma miopia, né? As pessoas com diagnósticos de bipolaridade, de depressão, de toque, de ansiedade, elas não são uma ansiedade. Elas têm uma história, elas têm gostos, isso que tu me pergunta, quem tu é além do Lattes, né? Sim, eu tenho uma história, tenho uma trajetória, tenho um monte de gostos, um monte de prazeres e tenho lá a minha miopia, né? Então, e acho muito simbólico falar em miopia porque isso também, né, é algo que mostra assim, a gente tem as nossas limitações de visão, né, de perspectiva, seja no olhar, seja no funcionar, seja enfim, né, no pensar. Esquizofrenia é uma doença que atinge o pensamento, então as pessoas às vezes têm as suas miopias no pensamento, né? Não conseguem ir além, extrapolar aqueles delírios, aquelas alucinações, aqueles pensamentos mais desconectados, digamos assim. Então foi assim, foi a partir dessa provocação. Ele era uma pessoa institucionalizada, muito jovem, né? Teve uma trajetória assim típica da década de 70, 80, 90 dentro da psiquiatria, que havia grandes limitações na área também, né? Especialmente as pessoas eram tratadas enquanto estavam internadas e davam alta e ficavam prontas para a próxima crise, né? Ficavam à espera da próxima crise. Então, a FAB me possibilitou começar a trabalhar com essas pessoas a questão da educação em saúde. Tu me chamas aqui sendo pedagoga e tendo um programa que está vinculado à educação. Eu trabalho muito com educação em saúde. E não só de eu ensinar, a educação no modo freiriano, assim, na mesma medida que eu aprendo com algumas pessoas, eu ensino a outras, ou para as mesmas pessoas que estão me ensinando certos conhecimentos, certas aprendizagens, eu estou repassando aqueles que eu disponho para poder ajudar. Né? Especialmente a educação em saúde, no sentido assim de administrar as realidades. Se a pessoa tem uma depressão, sim, ela tem uma depressão, a gente não vai poder negar. Vamos administrar isso da melhor forma possível? Então, tratamento, para mim, em psiquiatria, é sempre na visão da clínica ampliada. Não é? Eu não vou ver uma pessoa com depressão e pensar automaticamente no nome comercial que eu vou prescrever para ela. Isso também vai acontecer. Né? Provavelmente eu vou ter que prescrever alguma substância se há um adoecimento digno de um tratamento, um adoecimento pesado o suficiente a ponto de justificar uma prescrição
farmacológica. Mas essa não é a primeira coisa que eu vou pensar. Eu vou pensar em ajudar essa pessoa a organizar o contexto, a vida dela, outras abordagens que podem ajudar juntamente com a parte do tratamento medicamentoso, não é? Vão ajudar a oferecer a possibilidade dessa pessoa conhecer outras pessoas com o mesmo diagnóstico ou diagnósticos afins que possam trocar experiência. Né? Quando eu tive deprimido, eu pensei em me matar. Assim, tu também? Eu também. E o que tu fez? Eu tentei. Não, eu não tentei, eu tinha medo. E quando tu tentou, como é que foi? Enfim, né? Essa coisa de conversar, seja para uma situação mais drástica, como o risco de suicídio, seja para coisas mais simples. Como é que tu faz para tomar banho quando está em depressão e não tem o ânimo de levantar da cama? Né? Aí eu aprendi com alguém que frequenta o nosso serviço, que leu um livro de alguém que também já viveu uma depressão, que uma estratégia é poder colocar uma música. Enquanto está tocando aquela música, eu estou no banho. Terminou aquela música, eu já posso sair do banho. Então, é uma técnica, né, aprendida de alguém com vivência, alguém que está nos ensinando pela experiência vivida, e que a gente acaba reproduzindo e ensinando para outras pessoas. Né? Ou ajudando a família a entender que às vezes não adianta dizer levanta, tá tudo bem, tu não tem problema, tu tem tudo. Não, isso às vezes só atrapalha. Né? Então, quer dizer que educação em saúde é ajudar a pessoa a chegar no seu melhor possível para aquele momento e ajudar a família a poder verdadeiramente lidar com as circunstâncias do que está acontecendo. A gente sabe que é muito sofrido para a família também e às vezes é muito incompreensível, né? É algo desconhecido, nunca vivenciaram um filho com uma situação de alucinações, de delírios, de crise, de depressão, de, sei lá, de qualquer coisa, um ataque de pânico, né? Enfim, qualquer tipo de patologia. Então, poder ajudar essa família a entender o que está acontecendo, que isso é uma doença, às vezes, né? Ou pode não ser, é só uma condição transitória. Poder ajudar a família a entender qual o tipo de manejo que pode beneficiar o seu parente, qual o manejo que pode prejudicá-lo, né? O que pode ser feito, o que não deve ser feito. Tudo isso eu considero como educação em saúde e esses aprendizados para a vida. A minha dissertação de mestrado foi muito interessante. Claro, a gente vai migrando, né? Eu comecei com um tema de pesquisa e acabei com outro. Mas era inicialmente sobre a adesão a tratamento no transtorno bipolar, porque passa muito pela conscientização, pela educação, pela psicoeducação. E aí fui migrando e acabou, que foi muito interessante essa migração, acabei pesquisando sobre o impacto, o papel de uma associação de usuários de saúde mental na sua vida. Porque o impacto em tu educar para ter uma saúde mental legal não é só na saúde mental, é um impacto na vida. Isso eu descobri ao longo da pesquisa. Né? A gente ia ouvindo, perguntando uma série de questões assim de quais os benefícios, quais os impactos, quais as percepções das pessoas que frequentavam a associação. E elas não falavam só sobre eu melhorei da minha doença. Eu aprendi coisas da vida, eu aprendi a valorizar a cultura, as férias, a conhecer pessoas, a falar com pessoas, enfim. Então, isso modifica a qualidade de vida das pessoas, né? A linha do tempo da história de vida delas. Eu te ouvindo e fiquei pensando por que eu sou tão apaixonada pela educação. Porque eu estou há pouco tempo na universidade, só tenho 4 anos na universidade, mas eu vim da educação básica, eu era professora na educação básica, 22 anos, trabalhando com crianças, adultos, adolescentes, e eu pensando o porquê que eu sou tão apaixonada por educação. E te ouvindo, eu acho que eu entendi. Porque a educação está em tudo.
né? Sim. Em saúde, tudo. Tudo que tem relação com a vida é assunto da educação. Sexualidade, a questão, né, da educação sexual tão importante, né, de ser trabalhada com as crianças, e isso é previsto lá na LDB de 96, que talvez, né, se as tivessem essa educação, talvez não, eu acredito que se tivesse essa educação, essa orientação, não teria tanta gravidez na adolescência, doenças sexualmente transmissíveis. Então a educação está em tudo, né? Não tem como pensar um assunto sem que não esteja dentro da educação. Sim. Uma pedra, o que tem a ver pedra com a educação? Mas a influência daquela pedra na locomoção, no adaptação do ambiente, é educação. Então eu acho que é isso que me faz tão apaixonada pela educação. E foi te ouvindo que eu fui. Que legal. Pensando na minha própria trajetória. Eu tenho trabalhado muito o conceito de saúde única, saúde global. Eu acho que tem a ver com isso. Não é? Pensar que a gente preservar o meio ambiente, preservar o universo. Agora as crises climáticas nos jogam muito nisso, assim, o quanto elas impactam na nossa sobrevivência. Parece que agora está começando a ficar mais evidente isso, né? Que a gente tem visto pessoas sendo literalmente arrastadas pelas tragédias climáticas. Então, pensar a saúde única é algo global que tem a ver com tudo. Então, se eu tiver educação para a minha saúde, seja física, seja mental, seja sexual, como tu tocaste, seja em relação à natureza, não é? O quanto a minha pegada ecológica vai impactar e a de todos nós. Quanto mais educação a gente tiver, mais a gente vai ter relações cordiais com as pessoas, com o universo, com os trabalhos. Só que isso é um papo meio fora de moda, né? Exatamente. E eu acredito que o porquê que muitas pessoas pensam assim, não, isso é educação, matemática, português, como se fosse separado da vida. Não. E que a saúde, clima, tem tudo a ver com saúde mental, né? Certamente. Com saúde. É porque as pessoas aprenderam a pensar de uma forma fragmentada, como se nós não fosse um com o todo. Isso. Nós fazemos parte de um todo, né? Eu sou um ser individual, mas eu faço parte de um todo com a natureza, com as outras pessoas. Então, esse pensamento fragmentado, eu acho que gera toda essa questão de achar que isso é saúde. Então, se é saúde, não pode falar lá de tal assunto. Isso é educação. Então, é só... Isso não existe, nós não somos um ser fragmentado. E eu acredito também que nem essa questão assim, corpo, mente, né? Como se fosse duas coisas assim dentro de um ser. Eu acredito que nós somos um ser único. O que nos afeta psiquicamente afeta nosso corpo. Certamente. Né? Veja assim, nós vivemos recentemente uma situação gravíssima com a pandemia e com as desinformações todas em volta dela, que atingiram a integridade física de milhares de pessoas e repercutem até agora. A gente está vivendo a repercussão da volta de doenças que já vinham sendo erradicadas, já estavam erradicadas no Brasil, em função de uma desinformação de que vacina é algo perigoso.
quando é exatamente o contrário, né? Eu, médica, me vacino de todas as possibilidades que há, né? Seja no SUS, e algumas, quando não tem no SUS, eu tenho o privilégio de poder pagar, né? Que nem todas as pessoas têm, mas agora há pouco paguei uma fortuna para fazer uma vacina da dengue. Então, a desinformação tem muito a ver com a falta da educação, a falta do juízo crítico, assim, daquele senso crítico. Essa informação que está me chegando é correta? Isso vai me fazer bem? Não é? Então, e as pessoas às vezes não têm mais essa perspectiva. A informação chegou, tá, se tá na mídia é porque é real, e às vezes não é real. E isso tá levando pessoas a se darem mal, né? Por exemplo, essa questão da estética. Quantas pessoas têm caído em situações, né? E tem a ver com saúde mental também, com autoaceitação. Bom, eu sou assim, eu não nasci do outro jeito, eu nasci desse jeito. Mas essa busca desenfreada de uma aparência perfeita, não é? E quantas pessoas acabam procurando profissionais, ou pessoas que nem são profissionais, são às vezes até falsos profissionais, nessa questão de desinformação. Então, eu acho que a educação, ela continua, né, eu estou falando óbvio, mas ela continua sendo fundamental até para a gente viver com mais longevidade. Se a gente não tiver uma educação adequada, a gente entra em frias. A gente se atrapalha no meio do caminho, seja não vacinando, seja procurando situações arriscadas, né, tanto de saúde quanto de vida. Né? A gente tem que saber ler os sinais. Sim. Os sinais dos tempos, né? As pessoas de antigamente olhavam para o céu e sabia se ia chover, se não ia chover. A gente está esquecendo esses sinais. Né? O sinal que se tem uma escada e tu tá no segundo andar, tu pode subir essa escada, não precisa de um elevador para subir 2 andares ou para descer 2 andares. A gente perde esses sinais que antes a gente tinha da vida, assim. E tudo isso vai trazendo um preço. Se tu virar sedentário, né? Se tu esquecer que escadas são para serem descidas, que ruas são para serem caminhadas, né? É muito interessante, eu gosto muito de caminhar e eu evito carro sempre que possível. E é interessante o impacto disso, porque isso hoje em dia já gera uma estranheza. É impressionante, assim, né? Eu moro perto dos lugares onde eu circulo, então tudo que eu puder fazer a pé, eu faço a pé. Mas isso eu percebo que não é o normal de hoje em dia, né? Então a gente vai esquecendo de ver de valorizar que nós somos um corpo que precisa de movimento. Se eu usar o carro para todas as ações que eu fizer ao longo do dia, que horas eu ainda vou ter que despender um horário para eu fazer atividade física? Eu não posso ir fazendo isso na medida de que o meu dia transcorre. Eu estou falando de algo que eu achei para mim, entende? Não precisa isso valer para outras pessoas, mas é só um exemplo de que às vezes a gente não está sintonizado com o que o corpo exige, né? As horas de descanso que a gente precisa, as horas de atividade física que a gente precisa, alimentação. O que é a nossa alimentação hoje em dia, assim, crivada de agrotóxicos? Isso tem a ver com a educação. Ultraprocessado. Exatamente, se nós fôssemos um povo mais educado, não é? A gente se rebelaria em relação a isso. A gente está comendo fruta, achando que está comendo fruta e está comendo veneno. Né? Isso é muito grave. Então, e a gente não está reagindo a isso
na correspondência que a gravidade do impacto disso na saúde nossa vai trazer, ou está trazendo e a gente nem correlaciona. Né? Então, assim, aconteceu alguma coisa porque a vacina fez mal. Mas e todos os agrotóxicos que a gente ingere ao longo do dia? Será que eles não têm algum papel nisso? Todo o microplástico que está circulando nas placentas, na vascularização cerebral, né? Já tem estudos mostrando, né, o aumento de AVCs e acidentes vasculares cerebrais pelo microplástico. Então, tem coisas que o humano decide que ela não vai olhar, né? Não, sobre Sim. isso eu não vou pensar. E tem coisas que a gente decide que vai. Então, tudo isso tem a ver com saúde e educação. Se eu for um povo mais educado assim, com métodos, né? Com a ciência dentro da educação, eu vou me proteger mais. Eu lembro, na pandemia, eu tenho um amigo que mora na Itália e o filho dele cursava medicina na época, agora ele já está formado. E ele recebia kits de testes semanais. Se ele gastasse algum teste, o sistema repunha o teste para ele. Então ele não tinha que pagar por um teste. E também não tinha que ir no SUS tentar convencer que realmente eu estou com um sintoma suspeito, né? Ele já tinha em casa aquele teste. Então, esse tipo de educação em saúde, né? De autopreservação. Isso vale para camisinha, isso vale para tantas coisas, né? Para a questão de substâncias também, do uso, abuso de álcool, Mas aí tu vê a importância da transversalidade dos assuntos, das pautas, e não ficar nessas caixinhas, como tu dizia antes, né? Então, o papel de transversalizar saúde com educação, de a gente poder pensar, até na saúde mental, uma criança com poliomielite vai impactar a qualidade de vida desses pais e da criança para o resto da vida deles. Né? Então, como que vai ser o encargo de cuidar de alguém com uma deficiência importante para um pai, para uma mãe? Quanto vai ser o ônus do sistema público de saúde para gerenciar tudo isso ao longo da vida dessa pessoa? E então tudo está unido. A gente não tem como entender assim. Esse programa de rádio tem a ver com saúde, porque se ele traz perspectivas de filósofos, de educadores, de pensadores, de profissionais da saúde, ele é um instrumento educacional. E assim sendo, ele também tem um papel relevante na sociedade. Tudo que a gente for pensar tem uma conexão. Com certeza. E os lutos, não é? Pensando nas mortes pela falta de vacina no Covid, tá bem, os 700 mil lutos. Quem é que está cuidando disso? Os consultórios de psicoterapia estão lotados. Né? Desses lutos e de tantos outros, de tantas outras dores que a sociedade tem gerado hoje em dia com esse nosso modo, né, essas escolhas que temos tomado. Isso tem lotado os consultórios. Mas é esse o caminho? Pois é. Sim, tem deixado as urgências superlotadas e sem capacidade para receber mais casos. Enfim, então esse é o caminho ou é a prevenção? Não é? Eu sou uma pessoa que sempre me foquei muito na promoção de saúde e na prevenção de agravos. Isso não aparece, né? Quantos casos eu preveni de que acontecesse tal e tal coisa? Quantas internações eu evitei? Quantas crises psicóticas não aconteceram porque existe a associação? Eu não sou do mundo da pesquisa, assim. Eu não me interessa, não me move tanto a pesquisa quanto a extensão, né? Eu trabalho muito com extensão na universidade. Então, eu não sei te dizer estatisticamente o quanto... provar o quanto a gente foi efetivo ao longo de 28 anos de trabalho prevenindo. Né? Eu sei, de forma assim empírica, eu sei te dizer. Né?
das pessoas que passaram por lá e que internavam todo ano, que estão há 20 anos, 10, 15, 30, 40 anos sem internação. Eu sei te dizer isso, mas não para publicar uma pesquisa dizendo prevenção funciona, né? Promoção de saúde realmente funciona, mas funciona. A gente vê que funciona, né? Eu não posso provar academicamente porque eu não tenho um instrumental de análise quantitativa, estatística, mas funciona. Então é isso que a gente tem que tentar sempre pegar na base, né? Das crianças, e mesmo dos adultos, sempre dá para fazer até prevenção terciária, assim. Depois de um adoecimento, ainda dá para a gente poder cuidar para que aquela pessoa não tenha prejuízos a partir do que já aconteceu, que ela possa ter o menor prejuízo possível. Ai, Marta, tem tanta coisa para ainda conversar contigo e o nosso tempo tá acabando. Tá voando. Ai, a gente teria para falar do espaço da Nise da Silveira, o projeto de extensão, promoção da vida e prevenção do suicídio. Eu acho que tu vai ter que voltar para a gente continuar conversando sobre esses assuntos que são assim, ó, fundamentais. Deixa eu passar um recado bem resumidamente, então. Perfeito. Nós temos lá na antiga reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, na Rua Floriano Peixoto, temos na sala 510 o Espaço Nise da Silveira, em homenagem à psiquiatra lagoana, né, que fez história na psiquiatria do Brasil e com uma repercussão internacional também. É um lugar de acolhimento, um lugar de articulação, de articulação em saúde pública, é um lugar de promoção de vida, de capacitação. A gente trabalha muito com palestras, temos vários projetos, assim, tem palestras que eu faço, tem palestras que quem faz são os docentes por experiência, isso é o projeto Comunidade de Fala. Temos o Cine Mental, que acontece uma vez por mês, por sinal, agora esse mês a gente vai estar completando a edição número 60, serão, né, com o próximo filme, que vai acontecer na última sexta-feira, sempre de cada mês, serão 60 filmes exibidos ao longo dos anos aí, nesse sentido de ampliação, né? São filmes que a gente vai enfocar a percepção da saúde mental, mas é diversão, é ressocialização, é integração, é cognição, né? Poder estar no cinema, é cultura, é entretenimento, não só entretenimento, mas o quanto pode ampliar a visão de mundo da gente, assistir, por exemplo, o Sal da Terra, que a gente viu agora no último mês, em homenagem ao Sebastião Salgado, fotógrafo que recém faleceu. Então, tu assistir um filme daqueles em grupo, poder fazer um debate, cada um trazer a sua percepção do filme, a sua contribuição, é saúde também, né? E é educação também. Então, em linhas gerais, bem rapidinho, assim, te passei o que é o projeto. Nós temos grupos terapêuticos, temos um ponto de leitura do Ministério da Cultura lá também. É um lugar que pode ser conhecido, né, com visitas guiadas. Agora estamos com uma campanha de juntar blisters de medicamentos usados. Então, lá na portaria da antiga reitoria tem uma caixinha lá de depósito para doação de blisters, a gente vai destinar adequadamente e tirar da natureza também esse alumínio aí que vem só a poluir. Então, sim, a gente faz um monte de coisas, das mais simplórias às mais elaboradas para proteger as pessoas do ponto de vista da saúde mental. E daí um contato pode ser feito pelo Face do Nise. Pelo Facebook do Espaço Nise da Silveira. Ai, perfeito. Então, infelizmente, o nosso tempo acabou. Quero te agradecer, Marta, assim, ó, por esse programa maravilhoso de aprendizado. Te ouvir citar o Paulo Freire é, assim, ó, realmente maravilhoso. E eu acredito nisso, que a gente ensina e aprende a todo momento, e para mim esse momento foi de
extremo aprendizado. Que legal, para mim também foi um prazer poder estar aqui contigo. E Paulo Freire está entre nós, né? Exatamente. Então, o TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. Você pode ouvir novamente esse e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE UFSM. Também estamos no Spotify. É só buscar TEMOV e ouvir nossos podcasts com as nossas entrevistas. O TEMOV vai ficando por aqui. Uma ótima semana e que ela seja levinha, levinha e muito feliz. TEMOV, temas emergentes em movimento. O que te move?